A reportagem especial da Nova Era TV foi conhecer o Museu Ferroviário do 1º Batalhão Ferroviário em Lages, registro da história do mais antigo batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. No pátio encontra-se vagões ferroviários, máquinas, equipamentos e uma estação de trem. E quem conversa conosco é o comandante do 1º Batalhão, Tenente-Coronel Kleber Machado Arruda. Tudo jóia, Débora. Tudo tranquilo. Prazer recebê-los aqui no nosso Museu Ferroviário. Ok. Este ambiente, esse espaço cultural, nos retrata assim, um pouco da história. Falando um pouquinho deste ambiente maravilhoso. Exatamente, Débora, o que você falou. Hoje, o nosso batalhão, agora em janeiro, ele completou 164 anos de história, mas até curioso o aniversário do batalhão, apesar de ser em janeiro, nós comemoramos em abril. Então é uma particularidade nossa aqui, porque na verdade o batalhão ele tinha duas datas de aniversário, a de janeiro e a de abril. A de abril seria quando pela primeira vez o batalhão ferroviário, ele fixou uma sede em um município, porque até então ele era itinerante, com obras aqui no sul do país, ali, obras de resquícios ainda da Guerra da Tríplice Aliança, que esse foi um dos motivos que parte de um batalhão de engenheiros lá do Rio de Janeiro foi transladado aqui para o sul do país, e ao final da guerra somente metade desse batalhão que retornou, e aí deu origem ao nosso batalhão ferroviário. Então isso há 164 anos atrás. E mais precisamente, então, como eu falei, foi em abril de 1889, foi quando o batalhão pela primeira vez ele fixou uma sede em um município que foi em Cachoeira do Sul. Então eu estou fazendo até esse preâmbulo aqui histórico do nosso batalhão para a gente falar efetivamente aqui do Museu Ferroviário. Então o Museu Ferroviário ele retrata exatamente isso, os 164 anos de história. Aqui nós temos fotos, por exemplo, das primeiras obras ferroviárias do batalhão aqui no sul do país, ali no início do século XX, 1906, 1907, ali na região de Cacequi, no Rio Grande do Sul, um trecho ferroviário de Cacequi a Santo Ângelo, mais precisamente. Então essa foi a primeira obra ferroviária do batalhão aqui no sul do país. Agora, sobre o nosso espaço cultural aqui, sobre o nosso Museu Ferroviário, ele foi criado em 1998, então já temos aí 20 anos desse espaço. Foi escolhida uma estrutura aqui no batalhão, uma estrutura ainda de madeira, mas que retrata essa característica histórica, E desde então o museu ele recebe crianças de escolas agendadas, ou até mesmo visitantes aí esporádicos que observam lá na frente, lá na entrada do batalhão, a placa do Museu Ferroviário, se interessa, e solicita para vir visitar, e é lógico que a gente, isso aqui está aberto ao público, O museu é para isso, tem que estar aberto ao público em geral. E a gente recebe aí, em média, o seu Kozov aqui, o nosso gestor aqui, ele passa alguns números aí para a gente, mas a gente tem recebido em média aí umas 3.000 crianças por ano, em alguns anos um pouco mais, e é muito bom para a gente, é muito gratificante isso. E bacana que para uma sociedade que preserva uma história, fantástico. É exatamente isso. Eu acho que a visita a museus, ela faz parte de toda formação cultural, de uma criança, de um adolescente. Aqui em Lages a gente tem outros exemplos muito bem sucedidos aqui de museus e etc. E isso é uma característica aqui do município, E o nosso Museu Ferroviário ele se enquadra perfeitamente aí nesse contexto. Horário de atendimento ao público. É de segunda a sexta-feira, no nosso horário de expediente, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, basicamente isso. Na sexta-feira aí é melhor que seja somente pela manhã, então de 8 às 11h30,
E o agendamento de escolas é através aqui da nossa comunicação social, das nossas relações públicas, que os telefones estão ali no site do batalhão, na internet. É bem fácil agendar com a gente aqui, principalmente no caso de escola. Mas, como eu falei, a gente está aberto ao público em geral, até mesmo aquelas pessoas que estão passando aqui em frente ao batalhão e observam, opa, tem um museu aqui dentro, pô, quero conhecer. Não, será também bem recebido aí, sem agendamento prévio, sem nenhum problema. Escolas é melhor que tenham um agendamento, que aí já envolve um efetivo maior, e a gente tem um tratamento aqui especial também com as crianças, que a gente oferece um lanchinho, então as crianças fazem, por exemplo, um lanchinho ali no nosso vagão refeitório, aqui em frente ao museu, aqui do lado de fora. Então tem lá umas mesinhas, então fazem um lanchinho, assistem a um filmete, ganham aí uma revistinha do Recrutinha. Então, escolas é sempre bom agendar, que vai ter um tratamento diferenciado aqui no batalhão. Alguma coisa que eu não conversei, que eu não lhe perguntei e gostaria de salientar? Não, só ratificar, Então, o acervo aqui do batalhão, ele traz fotos de obras antigas, fotos de obras um pouco mais recentes, equipamentos antigos, ferramentas que eram utilizadas, e além de todo esse contexto aqui das obras ferroviárias e rodoviárias também do batalhão. Então, é um museu ferroviário, claro, o foco maior é esse, é retratar as obras ferroviárias do batalhão, mas a gente tem um acervo das nossas obras rodoviárias. Temos um espaço aqui, por exemplo, da missão de paz no Haiti. Muitos militares aqui do batalhão participou dessa missão de paz no Haiti, que foi de 2004 a 2017. Então foram 13 anos de missão lá no Haiti, e muitos militares nossos participaram disso. Então a gente também tem um espaço dedicado a isso. Falando um pouquinho, lembrando ao nosso público da sua missão também, frente ao 1º Batalhão Ferroviário, recentemente aqui em Lages, não é mesmo? Exatamente. Eu assumi o comando aqui do batalhão em janeiro de 2018, 18 de janeiro. Então estou aí com pouco mais de um ano aqui no batalhão. É o que eu sempre falo, essa unidade do Exército, ela é uma unidade diferenciada por toda essa tradição que a unidade tem, e também por se tratar aqui de Lages, uma região espetacular, um acolhimento muito grande a todos nós que viemos de fora. Então, o nosso quadro de oficiais aqui, basicamente, ele se renova a cada 2 anos, a cada 3 anos, e todo mundo que chega das diversas regiões do país é sempre muito bem acolhido aqui pelo povo de Lages, pela sociedade de Lages. Então, isso também é muito legal. E Santa Catarina é um estado diferenciado. Eu, por exemplo, eu sou mineiro, sou natural de uma cidade do interior de Minas Gerais, mas vim para cá, vindo de Manaus. Então, lá no norte do país, aquele contraste grande, do calor de Manaus para o frio de Lages. Mas a gente se acostuma, se adapta, o militar tem que ser assim, tem que se adaptar rápido a novas situações, mas eu, particularmente, muito feliz de estar à frente aqui dessa unidade de engenharia do Exército. Obrigada por dispor desse tempo de conversar conosco, levar ao nosso público, à nossa sociedade, um pouquinho do museu e do que é o seu trabalho frente aqui ao 1º Batalhão Ferroviário. Valeu, muito obrigada. Tá joia, Débora. Então, venham conhecer o nosso museu, Acho que é isso aí. Nosso valor se encerra toda a esperança que o
Engajamento.